Eu nunca vi um jogador extraordinário falando que o Cristiano Ronaldo é bom. Não? Nunca vi. Cristiano Ronaldo ou Messi? Você pergunta pra qualquer jogador extraordinário. Os melhores treinadores da história do futebol, eles sempre falam Messi. Por que será? Greatest player in the world. Messi or Ronaldo? To me, the last 15 years, no doubt, Messi was the best player. Messi or Ronaldo? What? Messi. Messi ou Cristiano Ronaldo? Who's the best player in the world? Lionel Messi. The best is Messi. And after that, Messi's number 9, number 10, number 11, number 7, number 6, number 5, number 4. So.